Bom dia a todos, espero que estejamos todos bem. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos passar para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. A lição de hoje é a de número 175, Mudança. Mudança. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 53. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhe oferecessem hospedagem, reconforto e alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutante a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados, que rumam na direção dos prazeres fáceis, encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais bem apresentados possuem, por enquanto, na terra, lúcida semelhança de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maioria da parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço, para esposar a cruz redentora que o identificará com o divino Mestre. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Mudança. Fiquem à vontade de abrir o microfone, falarem, contribuírem. E vamos que vamos. Mudança. Olha, por si só, tratarmos de um tema como mudança, ela deveria ser rotineira. Porque no Evangelho do Cristo, né, em todo o seu conteúdo que ele nos trouxe, né, de testemunho e ensinamento, há o convite incessantemente para a mudança. E a mudança é nós sairmos de um estado para o outro, né? É nós transitarmos nessa estrada aí. E aí independe de qual condição e circunstância que isso ocorre. Por exemplo, materialmente falando,
eu vou mudar de casa, né? Então você vai sair de um ambiente, você vai até um outro ambiente. Vou mudar de cidade. Vou mudar de país. Eu acho que eu vou mudar de carro. Então, a todo momento, as mudanças, principalmente materialmente falando, ela pode ocorrer de uma forma até muitas vezes excessivas, né? Mas a mudança que muitas das vezes ela é nos remetida, e é a principal, seria a mudança do nosso estado atual, espiritualmente e moralmente falando. É interessante porque Emmanuel pega essa passagem de Lucas aqui, que é uma passagem, inclusive, é um capítulo de Lucas que tem bastante versículo. Mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E aí, claro que Emmanuel, ele já pega no primeiro parágrafo, né? Digna de nota a presente passagem de Lucas, reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los. Eu até tive dando uma lida rápida, até por ser também um capítulo muito extenso. Na verdade, foi chegado a Jesus e o falaram, né, que tem também um aqui que fala que expulsa demônios. Ele quis vir conosco, mas preferimos não. E aí Jesus ele remete, ele fala assim: não, se não está contra nós, está por nós. Então, o traga, né? É interessante e a gente pode trabalhar nesse aspecto em vários sentidos aqui. Por exemplo, estamos hoje, na atualidade, hoje, estudando a doutrina espírita. Existem outras bases religiosas, né? Outras religiões cristãs e até mesmo não cristãs, cada um com a sua crença, cada um com o seu dogma, cada um com a sua verdade e segue os seus preceitos, né, e tudo mais. Mas ocorre que muitas das vezes essa que não deveria ser chamado, né, mas essa diferença de dogmas religiosos faz com que se segregue. Por exemplo, se você está num conjunto, tem um grupo de pessoas de uma determinada religião, a pessoa olha ali, não, aquele ali é espírita. Não convida ou não. É disso que nós estamos falando. Não importa se o espírita ou qualquer outro faz caridade, que trabalhe dentro do cristianismo na maneira mais adequada possível, não importa. Em grande parte das vezes, vão ser segregados, não vão ser convidados. O mundo. Tá certo? De um certo modo, a gente já tem falado isso há algum tempo aqui nos estudos, mas o mundo, ele é assim, materialmente falando. Não, aquele ali não bebe, não convida ele, não. O mundo faz isso. Dentro de uma sala de aula, por exemplo, as chamadas panelinhas de alunos segrega. O bullying é uma segregação. Aquele ali é nerd. Aquele ali não vai pegar na toada no nosso grupinho, não. Deixe eu ali. Então, vocês vejam bem que quando a gente vem tratando de um tema como mudança, e aí vamos entender bem a fundo mesmo que Emmanuel vem nos trazendo um estudo, para variar, bastante rico, né? E aí nós vamos entendendo que, é samaritano, não é samaritano, tá com um cara que vai para Jerusalém, e aí você começa a fazer essas distinções. Olha, é interessante, porque, por exemplo, o mundo, em geral, uma pessoa
já de repente aparece com uma determinada vestimenta, ela já recebe, por exemplo, não é nem apelido, é julgamento. Vixe, é terrorista. Então, vocês vejam bem, como que é o mundo, como são os olhos contaminados ainda por tanto orgulho e depreciação para com os nossos irmãos. Para com os nossos irmãos. Independente, moralmente falando, intelectualmente falando, materialmente falando, espiritualmente falando. Então, vejamos. Identificaram-nos pelo aspecto, pelo simples ato de julgar o aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhe oferecessem hospedagem, reconforto e alegria. Ou seja, se fosse aquele rapaz no qual eles retrataram, que expulsava demônios, mas ele ia em um determinado local que não nos era, de repente, muito adequado. Mas se fosse para outro lugar, se fosse para um lugar que é o meu lugar, aí sim, seria uma pessoa bem grata, né? Olha, não se faz assim. Até porque Jesus nunca distinguiu. Jesus uniu. Jesus esteve entre os pequenos, mas nunca virou as costas para os mais grandes, para os ricos, para os poderosos, para os políticos da sua época. Nunca, nunca, nunca. Mas nunca abandonou os pequenos, porque ele esteve por todos. E por que nós, apóstolos do Cristo, não estamos por todos também? Por mais difícil que seja. Por mais as diferenças que ocorram. Porque não tenhamos a mínima coerência de entendermos que somos filhos de um mesmo Pai e somos obras de um mesmo Criador, logo somos irmãos, né? E entender que cada um está na sua etapa evolutiva e que cada um tem as suas necessidades e que a mudança é algo que é necessário para todos. Ah, aquele ali precisa mudar para estar conosco. Não é eu que tenho que mudar para estar com ele? Será que não é uma renúncia mútua e múltipla que tem que ocorrer para que todos se congreguem? É ser cristão dentro do orgulho construído não é fácil. É derrubar castelo. É quebrar pedra. Não, não é fácil. As palavras de Jesus, quando ao ponto de estudo, olha, é fácil. É só a gente fazer isso. Não, mas existe um orgulho, e aí é do mundo. E aí são os espíritos, que precisam sempre burilar. E aí é mudar. E aí temos que mudar. Nós temos que mudar a todo momento. Emmanuel continua. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho da fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidadores, lhe cerrem as portas do coração. Olha, eu vou repetir isso. E aí, se nós tivermos que estudar palavra por palavra, nós vamos estudar. E basta que alguém se caminhe
resolutamente a semelhante domínio espiritual. O que é um domínio espiritual? É o esforço da evolução espiritual que cada um de nós possamos ter. Vou dar exemplo. Acontece alguma coisa na minha vida que, de um certo modo, eu consigo me controlar emocionalmente, mesmo não estando, de repente, para o mundo, seja uma tempestade, uma tragédia, uma fatalidade, mas você consegue se manter, né, de um certo modo mais equilibrado, ter mais domínio por si só, e ao ponto de perdoar quem o atingiu, por exemplo. E aí, ó, e basta que alguém se encaminhe resultamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, que é o que mais se considera no planeta Terra, é o homem comum, né? Ah, eu sou comum, eu tenho as minhas paixões, eu tenho a minha falta de paciência, eu tenho os meus pontos maldosos, eu desejo mal a pessoas, eu gosto de falar mal das pessoas. Isso é o considerado um homem comum nos dias de hoje aí. Ao ponto que, veja bem, olha, nossa, aquele homem é daquele jeito, sei não, hein? Santo demais, hein? Aquilo ali, olha, já começa. E olha, é uma angústia quando a gente vê pessoas, talvez, verdadeiramente procurando se esforçar para ser melhor. É uma angústia não ter mais razões, de repente, de falar mal dela. É uma angústia. Sei não, hein? Tá fazendo alguma coisa de errado. Ah, não é possível. E tal. E fica à procura. Então, olha só o complemento, que os homens comuns, desorientados e discutidores, lhe cerrem as portas do coração. Não dão nem uma chance. Não dão nenhum momento. Não conversam. Não entendem. Não procuram entender. Não procuram saber. Não procuram conhecer. Nossa, você melhorou tanto. O que você fez? Também quero melhorar. Até porque a gente é movido por exemplos. Nós somos movidos por exemplos. Materialmente falando, eu nem vou entrar muito no aspecto desse sentido. Uma pessoa consegue uma condição social um pouco melhor, consegue seus bens materiais um pouco maior, e aí, muitas das vezes, mas o que está rolando ali, né? Olha, e aí você vê assim, talvez direto nesse ponto, porque o próprio Cristo, ele veio nos remetendo que é óbvio que a riqueza, ela vai trazer, talvez, pontos mais entorpecedores para o espírito. Isso é fato. É uma prova muito pesada, como da pobreza, mas a da riqueza, ela causa realmente, talvez, danos espirituais ao ponto de, numa outra encarnação, você vir numa pobreza e numa miséria intensa, pelo mau uso que se fez muito bem dos bens. Mas veja bem, isso, eu, irmão, não me interessa julgar ou entender como que uma determinada pessoa está conseguindo determinados bens, né? Tá tendo um exemplo disso agora. Quem ganhou a mega da virada na cidade vizinha aqui de São José da Bela Vista? É uma busca incessante. Para quê? Para quê? Deixe-os. E vamos seguir o caminho. Até porque, e aí que eu falei que eu ia pegar no ponto mais, talvez, pesado, não nos interessa. Porque o que interessa é o verdadeiramente dentro da moral, do que o quanto que nós possamos ser melhor enquanto espírito, como pessoas, andando com Deus, seguindo Jesus, permitindo ser orientados pelos nossos espíritos protetores, nossos espíritos que estão aqui de prontidão para nos auxiliar, para a nossa melhoria,
para que possamos dar a contribuição necessária para o nosso irmão necessitado. Vão nos aceitar? Jesus Cristo não é aceito por boa parte da população ainda hoje. E não deixou de dar o seu testemunho, a sua obra edificadora. Os descuidados que rumam na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. É interessante isso. Porque a vida mundana, elas têm convites prazerosos e tem acolhimentos satisfatórios. Ao ponto de quem, de repente, não se agrega a todo esse conceito, é cobrado. A gente vê, principalmente em confraternizações, né? Oh, você não vai beber hoje? Não, eu estou dirigindo. Ah, mas não vai ter polícia na rua, não. Mas o problema não é a polícia. O problema não é a polícia, não. O problema é o cuidado e a responsabilidade que você tem que ter sobre o volante de um carro para não provocar mais amarrações espirituais para outras vidas, para danos que você pode provocar. E eu não estou falando dano material, não. Eu estou falando danos espirituais. Uai, então, não vai beber, então você não vai acompanhar nós. Eu estou citando isso porque dentro de um mundo de vícios, os morais são os mais pesados, mas os materiais estão aí. E aí, quando você, de repente, se propõe a uma mudança e uma renúncia, você está sendo observado. A observância está aí a todo momento. A gente não está sendo acompanhado apenas por testemunhos invisíveis, indeléveis, não. A gente tem os testemunhos bem visíveis, encarnados aí, num momento aí que estão verificando sua condição aí. Ah, eu não acredito que ele deixou de fazer isso. Não, não é possível. Sim. Deixou. Por esforço próprio. Ah, mas aquele ali, conheço a história dele. Não, ele começou a fazer uma outra. E o que ele foi, passou. Então, olha como que a mudança, ela de um certo modo, ela nos abre alguns leques para raciocinarmos. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, olha, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, quando ele vê que, de repente, o que ele fazia já não o compete mais, porque ele se propõe a melhorar, ele se propõe a renunciar. E olha, o grupo que ele tinha, bem provável que vai não ser mais o grupo dele. Verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. Cadê seus amigos?
me abandonaram quando eu mudei. Quando a gente pega verdadeiramente com Cristo, na pura acepção da palavra, talvez seguiremos sozinhos. Até mesmo dentro do lar. Até mesmo dentro da família. Mas o despertar de todos chegará. Uns antes, outros depois. Mas o fato é que ninguém nasceu para ser joio, não. Vão ser trigo. Ninguém é erva daninha. Eternamente. Vai ser flor. E que a condição que nós temos, que muitas das vezes, a escolha que eu faço, a renúncia que eu me proponho para estar com Cristo, vai fazer sim. E vai ser automático. Ah, você os abandonou? Não. Os pensamentos já não casavam mais. Eles nem sequer me querem escutar. Então, vai ser natural. Mas veja, o exemplo e o legado deixado por cada um de nós, que somos aprendizes, apóstolos e discípulos do Cristo, este sim ficará. Os exemplos. Os exemplos é tudo. O exemplo do Cristo, o exemplo de grandes missionários ficaram aí para nós. Nossa, mas aquele ali não gosta de uma festinha? Olha, não julguemos. Não julguemos. Nós temos que ver o que é realmente essencial a Deus. O que realmente é essencial a Deus? É muito interessante. Porque hoje há algum tempo, né? Aqueles que se comprazem em seguir o caminho com Jesus Cristo, da sua forma mais aproximada possível, vão ser muito julgados. Vão ser focos de julgamentos. Vai ser foco de até depreciações. Mas estaremos com Cristo. Porque eu volto a falar uma coisa que a gente tem falado nos estudos constantemente. Quando Cristo ele fala que ele não veio trazer a paz e sim a espada, além dessa luta interior contra nós mesmos, porque essa espada não é a luta contra meu irmão, é a luta contra mim mesmo, é a luta contra o meu orgulho e tudo mais. Essa espada que eu luto contra mim mesmo, que eu tento derrubar o meu orgulho, que eu tento dominar e exaurir o meu egoísmo, que eu tento, de um certo modo, despojar-se da minha vaidade, de todo sentimento mal e ruim que eu ainda carrego comigo, essa espada comigo, ela vai fazer com que haja automaticamente, naturalmente, até mesmo esses abandonos e esse encostar de determinadas pessoas que até então era do nosso vínculo e de repente vai te encostar. Começamos no começo do estudo. As diferenças até mesmo das crenças religiosas já o fazem isso. Ao ponto de, muitas das vezes, a caridade ela somente ocorrer quando é dentro da própria crença religiosa. Nós tivemos há pouco, um exemplo, e aí foi midiático, né? Estava na mídia, de uma pessoa que ia votar em uma pessoa, num determinado candidato, o outro estava ajudando com uma cesta, e do nada ele vai lá e fala, vai votar nele, não tem mais ajuda. Segregou. Você não tem, de um certo modo, para o mundo, você não tem mais o pensamento de pensar diferente, de ser mudança, né? Enfim, independente, todo mundo deve se respeitar um ao outro na maneira de pensar, da maneira de agir e entender que a única coisa certa vai ser a mudança.
É importante falar também que esse rapaz que proferiu essas palavras, ele já veio também na mídia social e já pediu desculpas, pediu perdão e tudo mais. E sim, nos atentamos a isso e acreditamos que foi na humildade da consequência que ele acreditou do erro dele e que a mudança existiu nele também. Possamos acreditar mais nas pessoas também, nas suas mudanças, nos seus arrependimentos, nos seus exemplos, muitas das vezes, que nós devemos ou não seguir. É lição. É muita lição ao nosso lado aí, para conseguirmos alcançar o verdadeiro sentido das encarnações que nos são possibilitadas. Nosso crescimento moral. Rangel, Oi. a maioria das vezes a gente, se não todas as vezes, a gente aprende com os erros. A gente não aprende com os acertos, a gente aprende com os erros, né? Isso. E aquela história, né, Marlene? Ah, eu conheço a sua história do passado. Sim, eu errei, mas eu tô me esforçando, né? Então, por que reportar aos erros do passado e não consagremos a mudança do nosso irmão, né? Que sirva de lição, mas não só para aquela pessoa, não. Sirva de lição para todos nós. Eu falo isso muito, principalmente com a Vitória. Vitória, de vez em quando, chega para mim e fala assim: pai, olha o que essa pessoa postou. Olha aqui que absurdo. Tá vendo isso, Vitória? Então aprenda como não fazer. É exemplo. Aprenda como não ser. Aprenda como é necessário ainda os escândalos, mas ai por de onde vêm eles. Porque é aprendizado e é ensinamento. E alguma coisa sempre nos reporta a mudança. Já tratamos tanto aqui. Quando eu tinha 15 anos, pensava de um jeito, 20 de outro, 25 de outro, 30 de outro, 45. Vou fazer 45 agora em março. Opa, já estou num outro tipo de pensamento, de outra pegada, mas veja bem, não estou falando que evoluir tanto, não. Preciso domar muitas meus vícios morais, minhas necessidades mundanas. Preciso me vigiar, preciso me policiar a todo momento. Porque eu sou doido para ser o homem do mundo. Só que nós somos além disso. Muito mais do que isso. É que habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. Olha que interessante, né? São dois parágrafos diferentes. É que habitualmente é o quê, gente? Comumente acontece, né? Habitualmente. Em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Gente, em tais ocasiões, eu volto no parágrafo seguinte, que é: todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes é constrangido a seguir sem ninguém. Agora vem o parágrafo. Vamos dar ideia a tudo aqui, gente. Vamos interpretar o texto da maneira para não se perder. É que, habitualmente, em tais ocasiões, que ocasião? Pô, o homem despertou, ele entende da sua mudança, ele quer seguir Cristo, ele vai modificar interiormente. Então, é que, habitualmente, em tais ocasiões como essa, que eu vou modificar e vou provavelmente, talvez, ficar sem ninguém do meu lado, vamos dizer assim, né? O homem se revela modificado. O homem ele não vai cair em tentação ao ponto que ele se propôs de coração com Jesus modificar-se mesmo, né? Claro que as tentações estão aí a todo momento, mas quando ele ele pega na mão de Jesus e de seus ensinamentos, né? E de tudo, de seu testemunho, ele vai se mostrar um homem realmente modificado no seu esforço. E ele vai ter tipos de ideias
e de pensamentos que vai ser difícil. Vai ser difícil. A obsessão, muitas das vezes, vai ter que trabalhar muito para derrubar essa pessoa. Basta dizer Paulo de Tarso. Mudança. Mas como? Era um seguidor de Cristo. Estava entre tantos, o mais ferrenho, mas estava entre tantos outros seguidores. Mudou. Mudou? Vai ter que ser preso. Vai ter que parar ele. Você vai ficar sem ninguém. Não. Você está com Cristo. Você está com toda a gleba espiritual para te auxiliar. Não esmoreça. Não melindremos. Vai ser assim. Quais seriam os grupos de amizades do Marine? O Marine, de Eurípides, conviveu na sociedade. Presidente do Allan Kardec, presidente do Pestalozzi, contador muitos anos na fábrica do Pestalozzi, conviveu no mundo tranquilamente. Quantos, talvez, o admiraram? Outros tantos, nem tanto. Mas ele seguiu. Ele não esmoreceu. Olha, mudança. Mudança ao ponto que quando a dona Cidinha, minha avó, chega com 7 filhos debaixo de braço, crianças ainda, ele renunciou à sua vida pessoal para cuidar daqueles. Então, eu fico pensando, a que ponto que estamos prontos a renunciar para um bem maior? Muitos dirão, você é louco de fazer isso. Você é um bitolado religioso. Não. Apenas uma pessoa, dentro das suas necessidades ainda, no compromisso de mudança. Não é fácil, não. Não é fácil. A renúncia a si mesmo e abraçar o Cristo talvez tenha uma distância imensa. Talvez seja quilômetros de distância. Temos mensagem. Está com Cristo, nova pessoa é. Mudança. Mudança. Quanto eu, Rangel, será que estou proposto a mudar? Quem vira e mexe, tá dando aí as minhas escorregadas aí, ó. Vigiar mais para não escorregar tanto. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. Olha esse parágrafo. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e o anulá-los. Ou, olha, isso aqui é uma coisa, eu acho que todo mundo já deve ter escutado isso. Ou você era mais legal antes. Você era mais legal antes. Você ficou muito chato. Ficou muito chato. Você virou muito sangue de barata. Está com Cristo. Está com Cristo, vai causar
um- uns maus julgamentos aí muito grande, hein? E olha que interessante, né? Nós temos um grande número de cristãos pelo mundo. Nós temos um enorme número, um percentual, uma proporção enorme no Brasil de cristãos. E tanto das vezes são os próprios cristãos que estão te monitorando nos seus comportamentos, nos seus afazeres. Ah, não é possível que ele deixou de fazer isso. Deixou. Mudou. Ah, eu não consigo, não. Tudo bem. Respeito o coleguinha, seu irmão. Não encoste-o, né? Mesmo que isso vai ser natural, mas procuremos ter a empatia necessária para com todos, né? Mas isso é inevitável. Na atual condição que nós temos da evolução, isso vai ocorrer. Isso vai ocorrer. E por muitos não querem mudar para isso não acontecer. O medo de ficar sozinho, por mudanças que vai te fazer bem. Não vai ficar sozinho. Sempre vai ter os seus no seu na sua trajetória. Vou repetir. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e anulá-los a golpes de imenso esforço. O burilamento requer esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Quem vai dentro de uma casa de prostíbulo e faz com que todo mundo ore? Olha, exemplos para entendermos como que funciona isso. Chico Xavier. Chico Xavier que lambia feridas. Um homem mirrado aos olhos do mundo. Pequeno, frágil, tão grande, tão luz. Julgado. Julgado em várias instâncias. Em vários momentos. Até hoje. Até hoje. Colocado em dúvida. O trabalho que nos trouxe. O homem muda. E quando Emmanuel chega para Chico e fala, ó, chegou o momento. É necessário 3 itens aí. Disciplina, disciplina, disciplina. Pronto, convite à mudança. Convite à mudança. Ah, nossas intuições, que vêm do mais alto, nos propõem a tanto momento mudança. Vamos lá e muda. Vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido. Comentamos há pouco, dentro do lar. Dentro do lar. Você vai se propor a mudar, talvez você não vai ser entendido, não.
E olha, por vezes, até mesmo expulso do lar. É pesado isso, mas ocorre. A renúncia, o que nós temos que carregar conosco, ela é um fardo pesado. Porque quando eu me renuncio, eu entendo que eu quero mudar totalmente as ações que eu até então cometia. E isso vai contra os meus prazeres, muitas das vezes, materiais e morais. Então, quando você faz isso, você vai causar estranheza para os que estão ao seu lado. E aí, é o que você falou aí, Marlene, que nós estamos comentando. Você ficou chato. Você ficou bitolado. Você está bem? Vamos te perguntar se você está bem. Vamos te perguntar se você está bem seguindo Cristo. Já pensou nisso? Então, meu filho, até pouco tempo, ele comentou comigo, ele falou, mãe, depois que você virou espírita, parece que a família te deu uma encostada. Eu falei, tudo bem, não tem problema, não. Uma gelada. A Mirella chegou a ouvir. A Mirella ela passa por alguns transtornos de ansiedade. A Mirella chegou a ouvir. Parece que isso começou a acontecer quando você entrou dentro do espiritismo, né? É. Parece que isso começou a acontecer quando você ficou mais perto do Cristo. Parece. E nem sequer, nunca, e ninguém chega para perguntar como que você está. E aí você cai na estranheza quando você muda de seu hábito. Quantas pessoas que jornadeiam aí pela rua estão necessitados de um apoio, uma boa palavra, perguntar como que está passando. Você está bem? Como que você está? Como que você está hoje? E aí quando a pessoa se propõe a mudar, a buscar o que ele acha que é essencial, nossa, mas eu não percebia que você passava por isso, não. Isso não está começando a acontecer porque você está desse jeito? Olha, e nós estamos nisso, num mundo até então entorpecido por esses tipos de visões ainda materializadas. Rangel, ainda às vezes fala assim, é isso que dá ficar mexendo com esse negócio de espírito aí, não é? Vai, ó. Você conversa com os espíritos? Olha, salvo engano da doutrina espírita, as pessoas de fora achar que o principal foco é este, né? Olha, a minha mãe, ela desencarnou em 99. Eu tive, por vezes, 2, 3 comunicações no máximo vindo dela. Mas o essencial é seguirmos principalmente no Cristo e entender que nós, criaturas espirituais eternas, nos encontramos e desencontramos a todo momento na romagem da eternidade. Você conversa direto com ela? Converso? No pensamento? Nas intuições? Em geral, nós precisamos entender que devemos aceitar os mecanismos, mas uma coisa é certa, devemos seguir Cristo 100%. 100%. Pois assim sim, estaremos bem, encarnados, desencarnados, ligados por intuições, por pensamentos benfazejos, isso é o essencial. Você sente seu pai, Rangel? A todo momento. Nas boas palavras que me deixou,
e nas intuições que muitas vezes me conferem. Que precisamos entender isso. Que muito de fora, da doutrina espírita, muitas pessoas de fora acham que a todo momento é que, vocês fazem comunicação a todo momento, vocês fazem trabalhos, né? Olha, é necessário entender que esse lado da doutrina espírita, na onde tem muito material trazido do plano espiritual para conosco, é essencial. Mas a obra moral baseado no cristianismo, essa é essencial. Essa é essencial. Precisamos, em geral, entender isso. Que as boas palavras, Emmanuel, através de uma psicografia, né, vindo do médium Chico Xavier, nos deu essa lição aqui, ó. É uma comunicação de espírito, trazendo lição. Para seguirmos em frente e adiante. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Quando Raul Seixas nos traz uma música que é uma metamorfose ambulante, olha, nos atendemos até às obras aí culturais. Devemos ser sim, mas sempre para melhor. Sempre para melhor. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e ao soerguer seu coração no grande caminho. Que essas mudanças elas sejam constantes. É até interessante, né? De constante, só a mudança. Que consigamos, a todo momento, nos esforçarmos na mudança, mesmo que pequenina, mesmo que de pouco em pouco, de gota em gota. Mas a gente vai modificando. A gente vai mudando. O mundo, a sociedade, seus amigos, sua família, vai perceber. Alguns encorajam, outros vão te desencorajar. Mas que tenhamos no nosso coração o despertar necessário para que prossigamos. E que não entendamos que a nossa mudança para melhor, que a nossa mudança por Cristo é um caminho errado. Pois não é. Porque sem ele não há salvação. Então, prossigamos nas nossas mudanças. Você vai ser julgado pelo mal que fez e você vai ser julgado pela mudança que faz. Então, o julgamento ele vai continuar. O que não dá para modificar é o nosso desejo e vontade de melhorarmos moralmente. Isso sem dúvida. No próximo domingo, nós temos a lição de 176, que é a necessidade do bem. Essa mudança, ela vai nos remeter à necessidade do bem também. Querem falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, vamos dar por encerrado a reunião do dia de hoje, né? Mais um domingo. Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. Então, sempre agradecendo, né? Com muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos. Agradecer por mais esse ano de existência, pelo nosso equilíbrio, pela lucidez de cada um, pela oportunidade que estamos tendo nesta vida física de ir corrigindo, burilando o nosso espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Marley. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Cristiane, Fabiano, Carlos. Obrigado mais uma vez. Que tenhamos um domingo abençoado, uma semana igualmente. Fiquemos com Deus. E dando tudo certo, se Deus quiser, domingo que vem estamos juntos aqui novamente. Obrigado aos amigos do YouTube também. Que assim seja, Rangel. Um abraço para todos, até domingo que vem. Uma semana abençoada. Obrigado. Bom domingo para todos, boa semana. E vamos tirar as capas de chuva aí e vamos acostumar com essa chuvinha, porque pelo jeito não vai parar tão cedo, não. É bênção também. Obrigado, Fabiano.